Oi, crianças, tudo bem com vocês? Tia Vivi voltou para contar uma história muito legal e hoje nós vamos falar sobre festa junina. O que será que tem por trás desse tanto de comemoração de festa junina? Vou explicar rapidinho para você. Olha aí. O mês de junho é muito esperado no Brasil por causa de três festas que existem. As festas são comemoração ao dia de São Pedro, dia de Santo Antônio e dia de São João, que é a festa mais famosa. Em todo o Brasil, escolas, empresas e várias outras organizações realizam festas para comemorar esses três santos. São as famosas e conhecidas festas juninas. Ah, quem não gosta de festa junina, né? Aquela comidinha gostosa, pipoca, canjica, pé de moleque. Como são gostosas essas comidas, não são? A gente gosta mesmo. Esse João, que é comemorado no dia 24 de junho, é o João Batista. Sim, aquele primo de Jesus que andava pelo deserto batizando pessoas e pregando sobre o reino de Deus. Ele era o primeiro a falar sobre o que Deus gostava e sobre o que Deus não gostava. Havia um homem em Israel chamado Zacarias. Ele era um sacerdote. Sacerdote era como se fossem os pastores de hoje em dia, sabe? Ele era responsável num período lá do ano a entrar no templo, oferecer algumas ofertas, sacrifícios, cuidar de algumas partes do templo. Não era qualquer pessoa que podia entrar no templo, né? E Zacarias era um sacerdote, ele poderia entrar no templo. Zacarias já era um homem idoso e ele não tinha filhos. Ah, naquela época era um problema não ter filhos, sabia? Porque a sociedade esperava que as pessoas tivessem filhos, principalmente as mulheres. Elas deveriam ser férteis e darem filhos aos seus maridos. A mulher que não dava filho, ela era vista como uma pessoa amaldiçoada. E Zacarias era um pastor, era um sacerdote. Ele não tinha filhos. Certa vez ele entrou no templo para oferecer sacrifício e estava demorando muito lá dentro. As pessoas de fora começaram a pensar: o que será que aconteceu com Zacarias? Será que aconteceu algum problema? E se ele tiver morrido lá dentro do templo? Sabe por quê? O templo tinha um lugar reservado que só sacerdotes, pessoas habilitadas podiam entrar lá. E se fizesse alguma coisa errada, considerada algum pecado, a pessoa poderia morrer na hora. Crianças, era muito grave fazer alguma coisa errada no templo naquela época, mas hoje em dia ainda é muito errado cometer pecado, sabe? Pecado é tudo que a gente pensa, fala, faz, até coisas que a gente sente que não agradam a Deus. A Bíblia fala em Romanos 6:23, diz assim, ó: porque o salário do pecado é a morte. Salário é o que a gente recebe por alguma coisa, não é? Então, quando a gente faz alguma coisa errado, quando a gente comete pecado, e se a gente vive uma vida de pecados, o salário é a morte. Mas não é só a morte física. Pior ainda, é ficar longe de Deus, é a morte espiritual, que nos afastam eternamente de Deus. E Zacarias sabia disso, e o povo também, o povo sabia que se fizesse qualquer coisa errada, a pessoa poderia morrer lá dentro do templo. E Zacarias continuava demorando. O que será que estava acontecendo com esse homem? Ah, mas não era nada errado, não era nada ruim. Zacarias estava acendendo incenso no altar do incenso. Tinha um altar chamado Altar do Incenso. E ele, do lado direito, apareceu para ele um anjo. Tinha um anjo de pé do lado do altar. Que surpresa Zacarias deve ter tido, não é mesmo? Ver um anjo lá dentro. E o anjo disse para ele: Zacarias, suas orações foram respondidas. Você vai ter um filho, e o seu filho vai ser um homem grande diante de Deus, e ele será chamado João. E ele vai ser conhecido como a voz do que clama no deserto, e ele virá com a missão de proclamar a vinda do Salvador, a vinda do reino de Deus. E tem mais, ele terá o espírito e o poder de Elias. reino, e as pessoas vão ouvir a voz dele. Ele vai ser conhecido como a voz do que clama no deserto, como disse o profeta Isaías lá no Antigo Testamento. Ele é um menino que vai nascer com uma missão, a missão de proclamar a vinda do Salvador.
Ai, como Zacarias ficou feliz, como ele ficou alegre, mas ele ficou pensando, eu já sou tão velho, minha esposa é velha, como vai ser isso? Ele foi embora para a casa dele, passado algum tempo, a esposa dele apareceu grávida, Isabel. Será que ela ficou feliz? Conta aí, Isabel. Hoje eu recebi a melhor notícia da minha vida. Eu vou ser mamãe, vou ter um bebê. Nessa idade que eu tenho, não parecia possível, mas para Deus não há impossíveis em nenhuma das suas promessas. Aleluia! É isso mesmo, imagina uma mulher já idosa ter um bebê, que alegria, a sorte dela seria restaurada. Ela não seria mais vista como uma mulher amaldiçoada, né? E no 6º mês da gravidez da Isabel, sabe o que aconteceu? Lembra do anjo? Ele foi visitar uma outra mulher. Olá, Maria, você é abençoada. O que será que significa essa saudação? Não fique com medo, eu vim trazer uma ótima notícia para você. Você será mãe e o menino que será gerado no seu ventre será chamado de Filho do Deus Altíssimo, Filho de Deus, e ele será grande e será o Salvador da humanidade. Mas como será isso se eu ainda não sou casada? Não conheço homem algum. Não se preocupe com isso. Eu sou Gabriel, mensageiro do Deus Altíssimo. O poder de Deus te envolverá e o ente que será gerado no seu ventre será chamado Filho de Deus. Ah, Senhor, eis aqui a tua serva, faça em mim a tua vontade. Essa mulher que o anjo Gabriel foi visitar era Maria, uma moça que morava numa vila pequenininha, não era nem considerada uma cidade, nem era importante. Era uma vila chamada Nazaré que ficava na Galileia. E além de dizer para Maria que ela seria mamãe de um bebê maravilhoso que salvaria toda a humanidade, o anjo ainda deu uma outra notícia para Maria. Sua prima Isabel, que todos diziam que era estéril, também terá um bebê e ela já está no 6º mês de gravidez. Quando cresceu, João Batista começou a pregar o reino de Deus e falar sobre a vinda do Messias na região do Jordão. Vinha para perto dele todas as pessoas que queriam saber mais sobre o reino de Deus, que queriam saber mais sobre a vinda de Jesus. E ele dizia para as pessoas que elas precisavam se arrepender dos seus pecados. Claro, porque senão, sem arrependimento, ninguém poderia ver o reino de Deus. E ele dizia isso para todo mundo que vinha até ele. Ele era um homem destemido. Lembra que o anjo disse que ele tinha o espírito de Elias? Elias era um profeta do Antigo Testamento muito corajoso e João Batista era parecido com ele. O que o anjo quis dizer era isso, que João Batista seria corajoso como Elias para falar e denunciar o pecado, assim como Elias fez. E João Batista fazia exatamente isso. Ele dizia para os publicanos que tinham que parar de cobrar impostos injustos. Ele dizia também para os guardas que tinham que parar de maltratar as pessoas que eles maltratavam. Ele dizia para as pessoas que elas precisavam ser mais compassivas umas com as outras. Naquela época, Judá era governada por um homem chamado Herodes. E Herodes fazia umas coisas muito erradas, tanto diante das pessoas e principalmente diante de Deus. Herodes se casou com a esposa do irmão dele. Olha, se tem cabimento uma coisa dessas. E João Batista foi lá e falou com ele. Olha, Herodes, o que você fez é errado. Você tomou a esposa de seu irmão. O rei Herodes não achou nada bom aquela história. Olha a cara dele. Será que ele ficou bravo, crianças? Eu acho que ele ficou muito bravo. Mas João falava tanta coisa sobre o reino de Deus, ajudava as pessoas a se encontrarem com Deus, que as pessoas começaram a pensar, estou achando que esse daí é o Cristo que prometeram. Será que ele é o Messias? Já sei, ele é o Messias prometido. No Antigo Testamento, Deus sempre falou que mandaria alguém para salvar a humanidade, que seria o Cristo, o Messias. É esse homem.
é ele. E aí, João Batista, conhecendo os pensamentos deles, disse logo de cara: eu não sou o Messias. O Messias é alguém de quem eu não sou digno de carregar as sandálias. Eu não sou digno de desamarrar as sandálias do Messias. Quando ele aparecer, vocês vão saber que é ele, não sou eu. E João disse mais àquele povo. Ele disse que ele batizava com água, porque ele batizava as pessoas que se arrependiam e queriam encontrar o reino de Deus, queriam entrar no reino de Deus. Mas ele disse que quando o prometido aparecesse, ia batizar com o Espírito Santo e com fogo. Ou seja, certo dia, João Batista estava batizando e pregando para as pessoas, para uma multidão lá perto do Jordão, e de repente, que surpresa! Olha quem estava vindo perto dele. Olha, era Jesus. Quando ele viu Jesus se aproximando, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele chamou Jesus de Cordeiro de Deus em referência ao cordeiro que tinha que ser morto nas festas de Israel. Vocês se lembram, crianças, que todas as vezes que as pessoas pecavam, elas tinham que pegar um cordeiro puro, limpo, sacrificar o cordeiro e oferecer a Deus como pagamento pelo pecado deles? Todas as vezes que alguém pecava, um cordeiro tinha que morrer. Jesus nasceu como um bebê, foi criança como você, cresceu, e a Bíblia fala que ele andou por toda parte fazendo o bem. Ele contava histórias maravilhosas sobre o reino de Deus, ele curava pessoas, ele ressuscitava mortos. Esse era o plano perfeito de Deus, mandar o seu filho, o único filho, para morrer no nosso lugar. A Bíblia fala lá em 1 Coríntios 15, 3 e 4. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Escrituras são os livros sagrados, a lei, a Bíblia no todo, né? E ele foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. É por isso que Jesus é o nosso Salvador, porque ele morreu, mas não ficou morto. Ele ressuscitou e hoje ele está vivo. Ele é o único que está vivo. Ele é o nosso Salvador e ele é o nosso Senhor. Só Jesus pode ser. O próprio João Batista, quando viu Jesus, já foi logo dizendo: esse aí é o Cordeiro de Deus. Eu sou apenas um servo. Quando João Batista viu Jesus, ele disse para todo mundo que aquele era o Cordeiro de Deus e disse para ele: Senhor, mas eu é que preciso ser batizado por ti, e o Senhor vem até mim para ser batizado? Eu sou apenas um servo. E Jesus respondeu: mas é claro, eu preciso cumprir toda a lei. Uma coisa tão linda aconteceu quando Jesus estava sendo batizado. João Batista viu descer sobre ele o Espírito Santo em forma de pomba, em forma corpórea de pomba, ou seja, era como se fosse uma pombinha descendo sobre Jesus. Então João Batista teve certeza que aquele era o Messias, o Salvador, porque Deus já tinha revelado para João Batista que quando ele visse o Espírito Santo descendo sobre uma pessoa que ele estivesse batizando, aquele seria o Salvador, aquele seria o Messias. João Batista disse ao povo: eu não o conhecia, mas quando eu vi o Espírito Santo descendo sobre ele e aquela voz que dizia do céu: este é o meu filho amado em quem eu tenho muito prazer, eu entendi que ele é o Filho do Deus Altíssimo. Ele sim é o Salvador. Só Jesus é o Salvador. E enquanto isso, o rei Herodes, aquele rei muito mau, lembra que João Batista andou falando para ele que ele estava fazendo coisas erradas? Mandou prender João Batista e ele morreu no cárcere, na prisão. Crianças, com essa história, o que eu quero dizer para vocês é que esse São João da festa, ele mesmo disse que ele era apenas um servo e que ele tinha que diminuir para Jesus crescer. Isso está lá em João 3,30 e que é preciso que ele fique mais importante e eu menos importante. Então, João Batista sabia o seu lugar,
sabia o seu valor, mas ele sabia que ele não era digno de receber adoração. Criança, se você já tem Jesus no seu coração, Deus quer que você adore somente a Ele. Deus não quer que você preste adoração a outras pessoas. Adorar é você amar em primeiro lugar outras coisas. Quando você coloca uma festa, um anjo, um objeto, uma brincadeira, uma pessoa como um amor maior do que o de Deus, você está idolatrando. A Bíblia fala, toda a Bíblia, Antigo Testamento e Novo Testamento, ela fala sobre o pecado da idolatria. É um pecado muito grave que leva as pessoas a morrerem, a serem separadas de Deus. Lembra daquela morte espiritual que te deixa distante de Deus? E o pior é morrer nesse pecado. A pessoa vai passar toda a eternidade num lugar de escuridão, de dor e de tristeza, longe do Criador, longe do nosso Senhor. Então, o próprio João Batista disse, é necessário que Jesus cresça e que eu diminua. Ele tem que ser importante e eu menos importante. Ah, tia Bíblia, mas o anjo disse que ele seria importante diante de Deus. É verdade, João Batista foi um homem muito importante diante de Deus. Sabe por quê? Porque ele nasceu aqui nessa terra com uma missão e ele a cumpriu muito bem. Ele proclamou a vinda de Jesus, a vinda do Salvador, mas ele sabia que ele não era o Salvador, ele não era digno de ser adorado. Todas as vezes que você comemora, que você vai numa festa e grita, Viva São João! Você está dando glória a João. Ele mesmo não queria e é um pecado de idolatria. Criança, se você entendeu a necessidade de contarmos para as outras pessoas que essas festas juninas não agradam o coração de Deus, você pode ajudar a espalhar essa verdade para as pessoas. Conte para as pessoas sobre a vida de João Batista. Foi um homem maravilhoso, um homem formidável, mas era um homem muito simples. Ele foi um homem usado para um propósito, que era anunciar a vinda de Jesus. Não se esqueça de curtir, de compartilhar com outras pessoas essa mensagem, de chamar seus colegas para assistir, seus primos, seus amigos, a sua família. Conte para quem você quiser dessa forma especial.